CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, tá todo mundo aí, né? Quem pelo menos não tem uma televisão boa para ver os jogos do Brasil, tá de olho aí na possibilidade até de adquiri-la na Black Friday, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. A Copa do Mundo está chegando, né? E muitos consumidores aproveitam esse momento exatamente para fazer aquela compra esperta de uma televisão nova, para poder assistir os jogos lá na televisão maior, televisão com maior qualidade, né? Para isso. E a gente vai dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes, então, de algumas características que a gente deve observar na compra da TV, né? A gente sabe que as TVs, inclusive de tela plana, caíram bastante de preço, né? Acho que pelo volume de venda também, e aí agora a gente tem algumas características interessantes para a gente avaliar na hora de escolher uma televisão nova, né? E aí, começar a falar das telas, né? Ou seja, tem várias tecnologias hoje que os fabricantes colocam aí, como a QLED, OLED, a parte de AMOLED, todas elas são evoluções do LED. O LED é aquela da tecnologia antiga, a televisão um pouco mais pesada, consome bastante energia, que tem lá uma tela de cristal líquido com aqueles pixels coloridos e uma iluminação por trás, né, da tela, para poder fazer com que os pontos acendam ou apaguem, né, de acordo com a configuração. No caso das tecnologias de o QLED, a parte de OLED e AMOLED, basicamente uma evolução, né, todas elas, né, que agora, em vez de eu ter uma iluminação por trás da tela, agora eu tenho cada pixel, cada ponto lá da televisão acende, como se fosse uma lâmpada independente, vamos chamar assim. Com isso eu consigo ter um brilho melhor e ter também um processo de contraste entre o preto e o branco também maior, nesse caso, né? Então essa é a questão. Hoje, né, as que têm as melhores tecnologias é a parte de OLED, né, e a parte de AMOLED, que são tecnologias que têm pontos menores, pontos mais próximos, que permitem uma definição melhor nesse caso. Então, essas são as maiores, são também as televisões de maior valor, né, nesse caso. Então, mais leves, consomem menos e têm a melhor qualidade. As tecnologias de OLED e a de AMOLED, né, são as duas. Agora, olha só, o preço é muito, muito, muito maior do que as smarts tradicionais que a gente tem no mercado. Vale esse investimento, Gilberto? Então, se o usuário está pensando em ficar com essa televisão por algum tempo, inclusive televisões de 4K, compensa, assim, a velocidade, a tecnologia, né, principalmente dessas outras, sobe um pouco, em torno de 50% mais ou menos do preço de uma televisão que não tem essas tecnologias. Se vai ficar por bastante tempo, quem está pensando em comprar a televisão, ficar lá por 5, 6 anos, talvez compense, né, esse tipo de investimento, né, nessa questão, né, para isso. Outra dúvida comum é a questão de comprar uma televisão de 4K ou uma televisão comum, que não é de 4K, né, para isso. E aí, assim, a gente tem que imaginar que a evolução da imagem tudo nos indica, o conteúdo está sendo gerado em 4K também. Então, a minha recomendação é que use basicamente ou que adquira televisões que sejam compatíveis com a 4K ou que conhecida como Ultra HD. Inclusive, durante agora a Copa do Mundo, vamos ter algumas transmissões de alguns jogos em 4K. Algumas operadoras já falaram que vão transmitir em algumas situações em 4K. Então, ou seja, é um formato que está ficando popular e a qualidade realmente é muito superior ao Full HD convencional, né, por esse caso. Então, é uma questão que a gente deve pensar. Saindo um pouco agora da tela, né, da resolução de tela e do contraste da tela, uma coisa interessante também de observar são as entradas. Então, entradas para HDMI, pelo menos ter 2 ou 3 entradas HDMI, muitas vezes você quer ligar o receptor de uma TV por assinatura, também tem lá, quer ligar um videogame, um console de videogame também, não ficar tendo que trocar os cabos, também é uma questão interessante ter pelo menos 2 ou 3 entradas de HDMI e conexões USB, caso você queira colocar um pendrive com um filme ou um HD externo, muitas vezes com um filme também, é uma questão bem legal. Inclusive, né, situações de espelhamento do vídeo, né, com o celular ou tablet para isso. Pensando em conectividade, também uma questão importante é a questão das Smart TVs ter conectividade com rede Wi-Fi, por exemplo, você não precisa ficar ligando cabos de rede para isso. A rede Wi-Fi hoje já tem velocidades razoáveis, eu consigo fazer todo acesso de uma Smart à internet
ou serviços que estão disponíveis na internet através da rede Wi-Fi, né? E aí, Fernando, uma questão também que a gente muitas vezes pensa só em computador, mas hoje em dia as televisões também têm sistemas operacionais. Como a gente tem lá no Windows, no Linux ou no Mac, né, no macOS, as televisões também têm sistemas operacionais que também diferenciam a forma de navegar, os recursos disponíveis em cada televisão. Então, só para a gente chamar a atenção aqui dos principais sistemas operacionais que a gente tem hoje no mercado, o WebOS, que é da linha LG, né? É um sistema operacional que tem uma série de recursos, inclusive de controles remotos inteligentes, que é bem interessante, né? Você consegue controlar e navegar como se fosse um mouse, usando o controle remoto. É uma questão interessante também para isso. O Tizen, que é o sistema operacional que funciona nas televisões da Samsung, né? É parecido com o WebOS e tem uma quantidade bastante grande de aplicativos já disponíveis para esse sistema operacional da linha da Samsung, né? Chama de Tizen. E o Google TV, que agora chama-se de Android TV, que funciona nas televisões da Sony, Philips e Philips, que é um sistema operacional mais novo, tem uma quantidade menor de aplicativos, né? Mas tem a vantagem de se integrar aos aparelhos Android, né? Os telefones Android para isso. Então, com as características para a gente entender nessa situação. Quarta-feira, dia de tecnologia também aqui no nosso CBN Vitória. Gilberto Sodré está conosco, a gente traz dicas para a compra da sua televisão, ou porque você está precisando de trocar mesmo, ou porque você quer ver o gol do Brasil mais perfeitinho, né, Gilberto? Exatamente, Fernanda, todo mundo curtindo, né, e torcendo pelo Brasil, e aí usar uma televisão um pouco melhor, com qualidade de imagem melhor também, é bem mais interessante. Isso, e tem gente que pode aproveitar Black Friday, outros já estão fazendo investimento agora. O que a gente está falando muito aqui, né, Gilberto, é das diferenças de modelos, o que cada uma oferece aí de mais novo, outras com tecnologia não tão nova, mas que pode atender a expectativa do bolso, cabe no bolso de cada um, né? Exatamente, Fernanda. Eu recentemente, até aproveitando esse momento, assim, adquiri uma televisão nova. Você chegando na frente numa loja de comércio eletrônico dessas na internet, você fica realmente perdido com a quantidade de modelos, marcas e tamanhos diferentes que você pode escolher, né? Então, ou seja, a gente está aqui conversando um pouco características que a gente deve observar na hora de comparar uma televisão com a outra, né? E também questão de verificação de resolução, né? Que a gente pode escolher entre as televisões. Uhum. Olha, o André, nosso ouvinte, está falando o seguinte, Gilberto, já que a gente falando de TV, na sua opinião, qual é a melhor característica de uma TV para aproveitar a tecnologia do PlayStation 5? Então, toda vez que a gente fala de jogos, né, isso é uma pergunta interessante do nosso ouvinte. Os jogos, eles têm normalmente uma troca, né, assim, uma dinâmica de tela muito rápida. Então, o que a gente precisa observar nessas televisões que a gente vai usar para jogos, basicamente, é a taxa de refresh, que é a quantidade de vezes que a imagem é renovada na tela. Então, a gente tem televisões na parte de 50, 60, até 120 Hz. Quanto maior essa taxa de refresh, melhor vai ser a experiência do usuário ao jogar, porque o jogo normalmente ele tem uma tela muito dinâmica, muda os quadros, muda a enquadramento, né, do jogo em si, então isso vai dar uma experiência melhor para o usuário. Ok. Tem uma outra também muito legal aqui da Rosiméria. A Rosiméria diz o seguinte, olha, já tive experiências ruins com TV, eu fico com a CBN, com o rádio. É muito bom. Lá. Lembrando que a CBN vai transmitir também os jogos, né? Todos. Da Copa também. Isso aí. O Gerson, ele diz o seguinte, eu tenho essa dúvida também do Gerson, como é que a gente descobre se essa transmissão é 4K ou não? A operadora avisa? Ele, na verdade, é um canal adicional. Normalmente, as operadoras falaram que vão transmitir, algumas até via internet, vão transmitir num canal separado, dizendo que é em 4K. Então, normalmente, a televisão aberta é Full HD, as televisões por assinatura também, normalmente Full HD. Quando tem alguma transmissão em 4K, ela vai avisar que é 4K e normalmente é um canal extra, além daquele de Full HD que ele transmite. Uhum, entendido. Ó, então... Eu já sei que já está chegando mais pergunta aqui, o WhatsApp está bombando, mas vamos para o Viralizou, enquanto eu vou recebendo os outros textos dos ouvintes? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando e nossos ouvintes.
Uma notícia que me chamou a atenção essa semana é que ontem, né, a Starlink, aquele operadora do Elon Musk, que tem aquele satélite e oferece a internet via satélite, né, na escala global, oferece agora o Starlink para viagens no Brasil, permitindo o uso portátil de todo o acesso à internet numa pequena antena com cobertura no Brasil inteiro. Ela está disponível imediatamente aqui no Brasil, né? O valor de investimento do equipamento é R$2.000 e um mensal de R$230, né? Quem quiser mais informações, o site é starlink.com/rv, www.starlink.com/rv. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais o serviço do Starlink para viagem. Então agora você pode inclusive trabalhar, né, fora do seu home office, né, viajando sem problema nenhum para isso aqui. Outra notícia que me chamou a atenção é o Twitter, né? A gente viu aí no repórter CBN falando sobre as demissões no Twitter, provocadas pela entrada, né, compra pelo Twitter pelo Elon Musk, mas outras mudanças aconteceram também. Por exemplo, aquele Twitter Blue, que é uma assinatura, né, que você acessa o Twitter sem propaganda, né, aumentou de 5 para 8 dólares mensais, né? Aquele checagem, selo de verificação do Twitter também vai ser pago, né? Ou seja, então ele já comentou isso aqui. Mudança na homepage agora do Twitter também, e infelizmente as demissões em massa, né, que refletiram bastante negativamente no mercado, com perda de publicidade do Twitter, né? Ou seja, como o repórter comentou aí, mais da metade da força de trabalho do Twitter foi demitida, e depois o Elon Musk voltou atrás e pediu, inclusive, que alguns funcionários voltassem, fossem recontratados, né? Uma confusão aí do Twitter e do Elon Musk. E aí, com essa confusão toda, né, em relação ao Twitter e a mudança em relação à força de trabalho do Twitter, o Mastodon é o novo queridinho dos usuários do Twitter. É uma rede social, né, chamada Mastodon, que ela é bem parecida com o Twitter e muitas pessoas estão migrando para o Mastodon, né, e saindo do Twitter. É uma rede social parecida com o Twitter, mas ele tem uma infraestrutura diferente, ou seja, ele é totalmente distribuído, ele não é com um único servidor, com um único dono, como é no Twitter. Ele tem vários servidores que se interligam e é um ambiente completamente distribuído e completamente colaborativo. Então é uma formação interessante. Quem quiser fazer parte lá do ambiente, é interessante dar uma olhada, chama-se Mastodon também. Muito bom. A Giovana diz que ela tem TV de tubo ainda em casa e é com ela que vai assistir os jogos da Copa, porque tá pela hora da morte, tá difícil comprar uma TV nova. Muito e o Giovanni também, na linha da Giovana, dizendo, a melhor TV é aquela que dá pra gente levar para casa. É verdade também. É importante torcer também, né? Torcer pelo Brasil aí, pelos jogos do Brasil. É isso aí, a gente tá otimista, viu? Estamos todos. Vamos agora acompanhar os jogos. Vamos então para o nosso intervalo. Te espero na sexta, hein, com mais destaques. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.